primeiro livro da Bíblia começa com a criação do mundo, a criação do ser humano por Deus, né? E termina com a permanência das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, no Egito. Então ainda temos o primeiro livro da Bíblia, que é bastante longo, né, e que narra tudo isso. O Gênesis, ele tem praticamente duas partes. Uma primeira parte, que vai do Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, que os biblistas chamam de pré-histórica bíblica. Por quê? Porque vai até Abraão. Por que é chamado de uma pré-histórica bíblica, pré-história bíblica? Porque nós não temos aí muitos dados da história universal para comparar com esses 11 primeiros capítulos. A partir do capítulo 12, Abraão, né, e vai até o capítulo 50, então aí o Gênesis apresenta os patriarcas, mediante os quais Deus então vai realizando o seu plano de salvação até a morte de José. Então aí nós temos os 50 capítulos do Gênesis. Bem, nos seus primeiros 11 capítulos, o livro do Gênesis põe o enfoque na criação e em todos os seres humanos, como a gente nota lendo bem a Bíblia. Nos capítulos seguintes, o Gênesis mostra como Deus se relaciona com os seres humanos. Quer dizer, Deus os acompanha, Deus promete seu firme apoio, né? Então nós temos ali Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas com suas mulheres, seus filhos, que experimentam essa proteção de Deus de modo particular, especialmente naquelas situações difíceis, né? Então, o período de fome, por exemplo, né? Os próprios fracassos que o povo às vezes sofria, os conflitos que havia, a vida no estrangeiro, enfim, em todos os sofrimentos e misérias, Deus comprova o auxílio dele com os patriarcas, de modo que os patriarcas chegam, né, até Jacó com as 12 tribos de Israel, de onde então vai de fato nascer o povo judeu, né? Então a mensagem básica desse livro, né, é importantíssima, entre outras coisas, traz a revelação de Deus sobre alguns pontos importantes que então eu quero agora destacar aqui um por um. O primeiro ponto é o seguinte: Deus é o Criador do mundo. Está lá em Gênesis 1, versículo 1, né? Criador também do homem e Criador da mulher. Gênesis 2, 7. Então, esse é o ponto fundamental. Deus criou o mundo, né, a nossa terra, e Deus criou o homem e a mulher, né? Diz lá bem claro, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Deus disse e tudo foi feito, né? No princípio era o verbo de São João, né? Lá no capítulo 1, São João, né? O verbo era Deus, o verbo estava em Deus, né? Nele tudo foi criado. São Paulo repete também lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Tudo conserva pelo poder da sua palavra, diz o livro a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 13, é pelo poder da sua palavra que o Cristo conserva todas as coisas. E o Gênesis fala lá no capítulo 1, versículo 3, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Parece assim, a igreja compara com uma galinha que choca os seus ovos e dali dos ovos vai nascer a vida, né? Ou seja, toda a criação, toda a evolução que vai haver nesses 13,7 bilhões de anos, desde lá do Big Bang até hoje, essa evolução dependeu do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Então Deus criou o homem à sua imagem. Outro dado importantíssimo, Gênesis 1, 26. E criou o homem livre, né? Não só livre, criou o homem com inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de amar, de cantar, de chorar, de sorrir, de pensar, de induzir, deduzir, analisar. Porque o homem tem todas essas faculdades que o animal não tem? Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é um ponto fundamental na nossa história e que rege toda a moral católica, rege todo o comportamento, né, da antropologia. O homem foi criado à imagem de Deus e foi criado livre. Aí está uma coisa muito importante, né? O homem foi criado livre por quê? Porque se ele não fosse livre, ele não seria imagem de Deus. Tão livre
capaz de virar as costas para Deus. Como também os anjos foram criados livres e muitos viraram as costas para Deus. Não quiseram, né, obedecer o Criador, receber Deus como Criador, quiseram ser deuses, né? Bem, outra coisa fundamental que o Gênesis mostra é que Deus confiou ao homem a guarda da criação. Né? Está lá em Gênesis 1, 28 até 30. Né? Ou seja, Deus fez do homem o seu jardineiro, o seu lugar-tenente, né? Para o homem cuidar e guardar a criação. Por isso, o homem não pode destruir a criação. Aí a importância da ecologia. Não poluir a terra, não poluir a água, não poluir o ar. Porque a vida depende disso, a vida do homem depende disso. Outro ponto importante é que Deus designou ao homem os seus limites de criatura. Aí está um outro ponto importante. Lá em Gênesis 2, 16, 17, quando Deus diz para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores frutíferas aqui do paraíso, mas não podem comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida. Ou seja, é o limite de criatura que o homem não deveria atravessar, ou seja, os direitos de Deus. Isso significa o quê? Claro que toda essa colocação ela é simbólica, não houve árvore, nem houve fruta, nem houve nada disso. Isso é uma comparação, é uma analogia. O que Deus quer dizer é o seguinte, o homem deveria obedecer às suas leis, né? Para ele ser feliz. Porque é o Criador que sabe o que é bom para a criatura. Assim como quando o engenheiro faz uma máquina, motor de um automóvel, um ventilador ou algo parecido, é o Criador, o projetista, o construtor, que sabe como é que aquela máquina tem que funcionar para funcionar bem. A mesma coisa, se Deus criou o homem, e criou o homem parecido com ele, a sua imagem, é Deus que dá ao homem como viver. Só que o homem não quis obedecer a Deus. Então, outra coisa importantíssima que o Gênesis mostra, veja quanta coisa o Gênesis traz, né? Deus, ele é distinto do universo. Deus e o universo não são uma coisa só. Quer dizer, não existe o chamado panteísmo. Pan quer dizer tudo, theos, Deus. Panteísmo, tudo é Deus. Então, muitas seitas orientais são panteístas, acreditam que tudo é Deus. A árvore é Deus, o pássaro é Deus, o seu Deus, tudo são como que emanações do próprio Deus, né? Deus e o mundo são a mesma coisa, é o panteísmo, né? E vê o mundo apenas como essa emanação de Deus. Não. O Gênesis mostra o seguinte, Deus é Deus, a criatura é criatura. Deus é o Criador, o resto é criatura de Deus. O universo é uma criatura de Deus. O universo não é eterno. Um dia ele vai ser transformado, né? Ok? Então, esse é outro ponto fundamental do Gênesis, que mudou a história do Ocidente e do Oriente. Por exemplo, o Oriente se atrasou profundamente na ciência porque não estudava as leis da natureza, porque achava que a natureza era Deus. O Ocidente cristão, não. O Ocidente cristão sabia que a criação é uma obra de Deus, estabelecido com leis que nós podemos estudar, e daí tirar todo o avanço da ciência e da tecnologia. Por isso que a ciência nasceu morta no Oriente, e no Ocidente ela prosperou. Por isso que todas as descobertas importantes que houve na história da humanidade foram feitas aqui no Ocidente. O rádio, a televisão, o automóvel, o trem, tudo que você pensar, a luz elétrica, né? Tudo que você pensar foi feito no Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente cristão distinguiu o Criador da criatura, a criatura tem leis. No Oriente, não. Eles fundiram a criatura com o Criador, então não estudaram as leis. Porque se a criatura é Deus, então não tem leis, porque Deus não tem leis. Ok? Resultado, né? A ciência no Oriente se atrasou profundamente. Há um americano, doutor em História da Ciência, doutor Stanley Jack, que mostra isso com muita clareza.
Eu coloquei isso bem claro no livro que eu escrevi, Uma História que Não é Contada. Bem, um outro ponto importante que o Gênesis coloca para nós é que o mundo é bom, né? E o mundo ele está submetido a leis fixas. Tudo no mundo bom, né? Os planetas giram em torno do Sol, em órbitas elípticas, onde o Sol fica sempre no foco de todas as elipses. Há leis no nosso organismo, há lei nas plantas, há leis até nos minerais, os elétrons, né? Os níveis de energia, tudo tem leis. Então, o mundo é bom. É outra coisa que, né, o Gênesis mostra. Um quarto ponto que ele mostra é o seguinte: o mundo criado, ele manifesta a glória e a paz de Deus, a bondade de Deus. Ou seja, o mundo tem um sentido, o mundo tem um objetivo, né? Esse objetivo é nós chegarmos numa nova criação em Cristo, como diz lá o Apocalipse 21, versículo 1. Um novo céu e uma nova terra. O Catecismo da Igreja deixa bem claro que o mundo não vai acabar. O mundo vai ser transformado, né? A gente pega lá, você pode conferir, por exemplo, né, aí no seu catecismo, se você pegar, por exemplo, lá a partir do parágrafo 1040 e pouco, né, você vai ver uma coisa muito interessante que o catecismo diz e que o Gênesis já mostrava para nós aí, né? O parágrafo 1047 do catecismo diz assim: também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Não é aniquilado, acabado, é ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, que estado antes do pecado original, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Ok? Esta é uma das razões porque nós celebramos o dia santo para nós no domingo e não mais no sábado, porque o sábado é o último dia da criação velha, a criação dominada pelo pecado. Cristo ressuscitou no domingo, ou seja, depois do sábado, ou seja, no primeiro dia da nova criação. Então, esse mundo criado por Deus bom, com leis maravilhosas, leis da física, da química, da biologia, da matemática, etc. Esse mundo, ele manifesta a glória de Deus, a beleza de Deus. Né? Nós rezamos na missa, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Né? E na missa nós rezamos também: tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Então, meus irmãos, o Gênesis mostra que a criação tem um sentido. Nós vamos chegar no novo céu e vamos chegar numa nova terra. Uma outra coisa importante que o Gênesis coloca: o homem foi criado da terra, mas ele foi animado de um espírito de vida, uma alma imortal, criado e dado por Deus. Então a igreja entendeu que o nosso corpo, ele veio de uma evolução. Não há dúvida mais disso. A igreja não aceita perfeitamente que nós viemos de uma evolução de 13,7 bilhões de anos atrás, do Big Bang, que aliás foi descoberto por um padre, né? Padre George Lamaitre, um padre jesuíta, doutor em astrofísica, amigo do Dr. Albert Einstein. Não tem dúvida que houve uma evolução onde chegou até o corpo do homem. Mas aí Deus criou uma alma e introduziu nesse corpo, uma alma imortal, que não pode ser criada pela evolução, foi criada diretamente por Deus. Isso é que é importante entender. Viemos de uma evolução, sim, o nosso corpo, não a nossa alma. Nossa alma foi colocada por Deus. Então você vê lá no Gênesis, né, aquela linguagem figurada. Deus que faz um bonequinho de barro, ou seja, o homem feito da terra. Mas ele sopra um hálito de vida, né? Ou seja, uma alma imortal. Então, a igreja que sabe interpretar a Bíblia entende perfeitamente isso. Depois, uma outra verdade, uma sexta verdade, é que o homem foi criado para viver na amizade de Deus. Como é que a gente sabe disso? O homem foi colocado no paraíso, no Éden. O que é a palavra Éden, lá do hebraico? Quer dizer delícias. O homem foi colocado
na comunhão com Deus, na santidade com Deus, na participação da vida de Deus, na amizade de Deus. Né? E o homem foi criado livre, né? Não como escravos, mas como filhos de Deus. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. É outra coisa que o Gênesis deixa bem claro. Depois, outra coisa que o Gênesis mostra, Gênesis 2:18, é que Deus submete ao homem toda a criação. Chamou Adão para dar nome a todas as coisas. Né? O que significa na Bíblia dar nome a todas as coisas? Significa tomar posse. É meu. Quando você compra um cachorrinho, você dá nome para ele. O fazendeiro dá nome para o seu boi, para a sua vaca, para o seu cavalo. Quando nasce o nosso filho, nós damos o nome. É nosso. Então Deus chamou Adão e mandou Adão dar nome a todas as coisas. E ele deu nome a todas as coisas. E a Bíblia diz, né, que o nome que Adão deu aos seres criados, este é o seu verdadeiro nome. Ou seja, Deus confirmou que aquilo era do homem. O Salmo 113 diz uma coisa muito bonita, né? Diz assim, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Bonita essa passagem lá do Salmo 113, da terra ele confiou aos filhos de Adão, aos homens. Outra verdade que o Gênesis traz é que Deus criou a mulher. Né? Viu o homem não era feliz, sozinho, Deus tinha dado a ele todos os seres criados, mas ele não estava feliz. Por quê? Porque não tinha ninguém que era a sua imagem e semelhança. Alguém que tivesse inteligência, liberdade, vontade, consciência, alguém que falasse como ele, entendesse, dialogasse. Então Adão estava assim, solitário no meio de toda a criação. Então Deus fez a mulher. Né? Foi a última criatura que Deus fez nesse mundo, a mulher. Por isso a mulher é mais delicada que o homem, a mulher é mais meiga do que o homem, a mulher foi feita para gerar a vida. Né? E é muito interessante que quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou satisfeitíssimo e disse para Deus, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e a carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Ele já tinha dado o nome a todos os animais, deu o nome à mulher também. Por que ele disse, ela vai se chamar mulher? Porque mulher é o feminino de homem no hebraico. No hebraico, homem é ish, I-S-H. Mulher é isha, I-S-H-A. Está lá no Gênesis 2, versículo 19 até o 23. Né? Bom, e Deus disse para esse casal exatamente isso, né? Que aquele casal não deveria comer do fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, já expliquei, aquele limite entre a criatura e o Criador, respeitar os direitos do Criador. O que é essa árvore do bem e do mal? Cabe a Deus definir o que é o bem e o que é o mal, e não ao homem. Então Deus nos deu os 10 mandamentos. Ele entende o que é bom para nós. Mas o que acontece hoje? O homem não quer seguir os mandamentos de Deus. O homem continua cometendo o pecado de Adão e Eva. Deus diz, não matar, o homem mata. Não roubar, o homem rouba. Não pecar contra a castidade, o homem peca, você está vendo? Ou seja, o homem, ele quer ser Deus. Ele não quer obedecer o Criador. Ele ultrapassa os limites da criatura naquilo que é da competência do Criador, por isso ele é infeliz. Esse é o fruto proibido que Deus proibiu o casal de comer, da árvore do bem e do mal, que é também a árvore da vida. Ou seja, o homem perdeu a imortalidade, perdeu uma vida, porque ele exatamente fez o que não era para ter feito. Rompeu com o Criador mediante a sua desobediência. Então, o Gênesis mostra que o homem foi tentado pelo demônio. É outra coisa muito clara no Gênesis. Aquela serpente que simboliza o demônio, os antigos simbolizavam a serpente como o mal. Por quê? Porque a serpente, todo mundo sabe, ela é venenosa, ela é perigosa. Se ela picar uma pessoa, se não correr, a pessoa morre envenenada. Então, os povos antigos, não só os judeus,
Mas os babilônios, os outros, tinham a serpente como símbolo do mal. Então, esse mal vem tentar Adão e Eva. Né? Vem tentar por quê? Porque ele se desgraçou separando-se de Deus no céu, e agora ele quer separar também o homem e a mulher de Deus. Porque você sabe o seguinte, uma pessoa que é frustrada quer ver todo mundo frustrado. Né? O jeito da pessoa que está mal, né, se sentir um pouco menos mal, é ver todo mundo mal igual a ele. Né? Tem até uma história interessante que diz que uma pessoa que era muito gorda, não conseguia emagrecer, né? Até pedia para Deus, mas não tinha força de vontade, não emagrecia. Então diz que ele rezou e disse para Deus: Senhor, já que eu não consigo emagrecer, então faz o favor, faça todo mundo engordar. Porque todo mundo engordando eu vou sentir menos mal. A pessoa revoltada, a pessoa que experimentou o mal, ele quer que fique todo mundo mal. Por isso que o demônio veio ao paraíso tentar Adão e Eva. Né? É por isso que Jesus depois vai ao deserto ser tentado durante 40 dias ali, se prepara e vence o mal. Por quê? Porque ele agora vai reverter a desgraça humana que entrou na humanidade pelo pecado de Adão e Eva. O Cristo agora ele vai ser o novo Adão, que vai vencer o tentador, que venceu o primeiro Adão lá no paraíso. Bem, então entra na história do homem o pecado original, chamado de pecado por quê? Porque ele tem as mesmas consequências do pecado. É claro que a gente sabe hoje que cada criança nasce com pecado original, mas não é um pecado de culpa, não, é um pecado de herança. Né? Então, o que foi o pecado original que Adão e Eva cometeram? O homem quis ser Deus. Ele quis ser o senhor do bem e do mal. Esse foi o grande pecado. A serpente soprou no ouvido de Eva o quê? Esse Deus não quer que vocês comam dessa fruta, da árvore do bem e do mal? Esse Deus é um Deus mau. Ele sabe que o dia que vocês comerem da fruta do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Essa foi a tentação. Desobedeçam a lei de Deus. E vocês vão ser como Deus. Mentira! Que a grande arma do demônio é a mentira. São João diz lá, Evangelho de São João, capítulo 8, né? São João diz bem claro, né? O demônio é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. Então, ele mentiu no ouvido de Adão e Eva e eles caíram na mentira. Desobedeceram a Deus. Por isso o homem foi excluído do paraíso. Por quê? Porque rompeu a amizade com Deus, perdeu a confiança de Deus, perdeu o estado de santidade, que era o estado de comunhão com Deus. Né? A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, né? A carta aos Hebreus, na verdade, é versículo 14, Hebreus 12, 14, diz assim: sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Ou seja, ninguém pode viver na comunhão com Deus. Como o homem pecou, perdeu o estado de santidade, ele foi expulso do paraíso. E a Bíblia diz que Deus colocou, inclusive, 2 querubins na porta do paraíso para que o homem não pudesse voltar para o paraíso. Claro, tudo isso é simbólico. Para dizer o quê? O homem perdeu a comunhão com Deus, o estado de santidade. E aí, o Gênesis mostra uma coisa muito triste. A morte entra na história da humanidade. São Paulo fala isso muito claro na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lá em Romanos 6, 3, São Paulo diz, né, o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. O catecismo da igreja fala bem claro. O homem foi feito para a imortalidade. Né? Também o livro da sabedoria fala bem claro. Né? O livro da sabedoria fala bem claro, capítulo 2, versículo 23 e 24, o homem foi feito para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E a morte entrou no mundo pelo pecado, pelo rompimento com Deus, pela desobediência a Deus. Nós também, meus irmãos, nós experimentamos a morte espiritual, ou seja, a perda da graça santificante de Deus, quando a gente peca gravemente, perde a comunhão com Deus. Né? Então agora o homem terá que morrer,
ressuscitar para recuperar essa comunhão com Deus numa vida nova, né? Porque a herança do pecado original feriu toda a natureza humana. A natureza humana ficou enfraquecida, né? O corpo agora envelhece. Não era para o corpo envelhecer. Então agora esse corpo vai à morte e Deus vai refazer esse corpo na ressurreição para ele poder voltar a viver com Deus. Não era para ser assim. Se não houvesse o pecado original, não seria assim. Bem, então a natureza foi prejudicada, né? Deus disse para Adão: maldita seja a terra por tua causa. Aqui nós entendemos outra coisa que o Gênesis diz. O mal que existe no mundo, né, é também consequência do pecado do homem. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, que a natureza geme como que em dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Que libertação? Libertação do pecado. Não era, meus irmãos, para ver... Deus fala para Adão lá no paraíso, não é? Você agora vai ter que tirar da terra o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Agora a terra vai produzir abrolhos e espinhos. Não era para ser assim. Então o que o Gênesis mostra para nós? Que a terra também ficou afetada negativamente pela desordem do homem. É por isso, né, que hoje nós temos essas desgraças, essas catástrofes, esses cataclismos, esses tsunamis, terremotos, coisas desse tipo, né? É muito interessante que o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 6 seguinte, quando o profeta Isaías fala, né, dos tempos messiânicos, quando Cristo voltar, estabelecer o novo céu e a nova terra. Então é muito interessante a gente ver o que o profeta fala. Ele diz assim, né? O lobo será hóspede do cordeiro. Olha que coisa impressionante. Tudo que um lobo quer é comer o cordeiro. No entanto, o lobo, ele será o hóspede do cordeiro. Vão viver como amigos. A pantera se deitará ao lado do cabrito. Que coisa maravilhosa, né? A gente vê o que o profeta Isaías colocava. Ele fala, entre outras coisas, ele diz assim, a criança de colo, ela vai poder colocar a mão na toca da serpente e esta não lhe fará mal nenhum. Vale a pena depois você pegar aí o capítulo 11 do profeta Isaías, que tem como título Reino Messiânico, né? A partir do versículo, né? A partir do capítulo 11, ele mostra isso, né? O touro e o leão comerão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se confraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. O leão comerá palha como o boi, ou seja, o leão não vai mais comer carne, matar os outros animais, não. Veja que lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 29 e 30, está escrito, as criaturas do paraíso só comiam ervas. Ou seja, lá no paraíso, o leão não matava animais para comer. Toda essa desordem aconteceu por causa do pecado. Confira lá em Gênesis 1, 29 e 30, as criaturas do paraíso só comiam ervas. Por isso que quando voltar o reino messiânico, né, a Bíblia está dizendo aqui, né, que o leão comerá palha como o boi. Não vai precisar mais matar os outros animais. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o seu santo monte, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Que beleza, vai ser o novo céu e a nova terra, mas que o Gênesis já apontava aí para nós, não é? Bom, depois um outro ponto muito importante é que o trabalho passa a ser redentor. Né? Deus, quando fala para Adão, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, Gênesis 2,19, não quer dizer com isso que o trabalho vai ser um castigo. Não, não. A igreja, o trabalho passa a ser redentor. Pelo trabalho, o homem vai deixar de pecar.
Ou seja, o homem não vai cair no vício, no ócio, porque ele vai trabalhar. Né? Como dizia, né? Por exemplo, Confúcio, que nem católico era, Confúcio dizia, o trabalho é a sentinela da virtude. Por que o Cristo trabalhou, meus irmãos, 30 anos na sua vida, antes de viver a sua vida pública para salvar a humanidade? Porque o Cristo quis mostrar para nós a importância do trabalho, assim como a importância da família. Duas coisas que o Cristo privilegiou, a família de Nazaré e o trabalho. E ele fez questão de exercer um trabalho muito simples, o trabalho de carpinteiro. Ele podia ser um filósofo da época, na época tinha os grandes filósofos gregos, romanos, Sêneca, Platão, Aristóteles, Cícero, tantos. Não, ele foi ser carpinteiro, para mostrar que todo trabalho é redentor. E aí outra coisa muito importante que a gente vê aí no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é que então Deus faz a promessa de redenção da humanidade, através da mulher. Que coisa maravilhosa, né? Deus pergunta para Eva, pergunta para Adão, por que você comeu esse fruto da árvore proibida? Né? Por que você me desobedeceu? Né? Aí Adão joga a culpa na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu a fruta. Aí Deus perguntou para a mulher, mas por que você fez isso? Aí a mulher jogou a culpa na serpente. A serpente foi que me enganou. Né? Mas aí Deus promete a salvação. Vai falar para a serpente, né? Uma mulher vai esmagar a tua cabeça. É o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho. Proto quer dizer primeiro, né? Ou seja, o anúncio da salvação que viria através da mulher, a Virgem Maria. Por isso, meus irmãos, que Jesus se referia à sua mãe chamando de mulher, para mostrar quem é esta mulher do Gênesis, essa mulher lá também do Apocalipse, né? Que aparece gloriosa, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés, né? E o sol com o seu manto. A Virgem Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Ele chamava sua mãe de mulher. Esta é a grande mulher. A mulher que atravessa toda a Bíblia e que trouxe a salvação à humanidade. Né? Então, a igreja nos ensina uma coisa muito bonita, né? Que a sua justiça o puniu, a justiça de Deus puniu o homem, porque Deus é justo. Então o homem foi expulso do paraíso, o homem carregou consigo agora toda a culpa, as consequências do pecado original, porque Deus é pai, mas Deus não é paternalista, não. Deus não fica passando a mão na cabeça, não. Errou, a justiça de Deus pune, mas a sua misericórdia o resgatou. Através de quê? De Jesus Cristo. Né? Então, Deus puniu o homem por causa da desobediência dele, mas Deus já preparava a salvação através de Jesus Cristo. Então, o grande Santo Irineu de Leão, santo e doutor da igreja lá do século II, Santo Irineu dizia, Maria desatou o nó da desobediência de Eva. Que coisa bonita, meus irmãos. Né? Houve uma primeira virgem, Eva, que recebeu a visita de um anjo mau, o demônio, e que fez ela pecar. Né? Mas Deus preparou uma outra virgem, Maria, que também recebeu a visita de um anjo, só que agora um anjo bom, Gabriel, e que não pecou, que obedeceu a Deus, desatando o nó da desobediência de Eva. Veja como é que Deus age. Deus age da mesma forma. Da mesma forma maldosa que o demônio age, Deus transforma isso e age de um jeito bom. Né? Bem, outras observações importantes que nós podemos colocar é o seguinte: o autor sagrado, ele não quis ensinar verdades científicas, nem históricas, nem geográficas no Gênesis, mas ele apenas apresentou verdades religiosas através de uma linguagem figurada, simbólica, né? Figurativa, como eu mostrei. E veja quantas verdades religiosas aí nós repassamos no Gênesis. Portanto, não busque no Gênesis ciência, história, geografia, não. Só verdades religiosas que a igreja,
assistida pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, a igreja sabe tirar. Ok? Bem, e aí alguns podem perguntar como é que se formou então o Gênesis, né? A igreja ensina, os estudiosos que estudaram tudo, dizem que duas fontes se juntaram para formar o Gênesis. Uma fonte lá do século X, que era chamada de uma fonte javista, simbolizada pela letra J, e uma outra fonte bem mais recente do século V antes de Cristo, a chamada fonte sacerdotal P. Porque toda a Bíblia ela vem de longe da história do povo hebreu. Então, junta-se a isto e foi formado, então, toda essa tradição do povo judeu.